creatina, ômega 3, coenzima Q10, que ajuda muito, é um antioxidante muito bom, ajuda muito para a parte de memória, leva energia mitocondrial, intracelular, então ele tem uma ação muito de anti-envelhecimento, então melhora muito a nossa... de dentro para fora, então a gente não envelhecer, né? Então quem faz tratamentos para pele, então ajuda muito nesses resultados, e na parte cardíaca, mental, o ômega anti-inflamatório, então ajuda muito na parte cardiovascular e cerebral, e a creatina também. Idosos fazendo ou não atividade física, se recomenda a creatina, de 3 a 5 gramas por dia, porque ela vai trabalhar a parte muscular para quem faz exercício, ela vai te ajudar na hipertrofia, no ganho de massa magra, com certeza, vai te dar essa energia muscular, de fibra muscular, mas ela vai ajudar muito nessa parte da cognição, da parte cerebral. Então, a gente tem recomendado os idosos usarem também creatina. Não usar em jejum, tá? E porque ela precisa de um pouquinho de carboidrato para ser melhor absorvida. Então, tu pode usar no teu retorno do teu treino, junto com o teu café da manhã, que tu vai comer alguma coisinha, de preferência um low carb, não um carboidrato ruim, tá? Um carboidrato bom. Ou depois do almoço, ou depois da janta, que você ingeriu o carboidrato, né, na alimentação. O whey eu recomendo bastante se você faz treino de musculação, ele ajuda também nessa parte de ganho de massa, tá? Que a gente tem que pensar nisso. A gente tem que ganhar massa magra, queimar massa gorda para prevenir doenças e para a gente ter força física lá na velhice, para a gente não precisar de alguém para ajudar, para ir no banheiro, para sentar, para levantar, para caminhar. Tem um segredinho do whey que ele ajuda muito para quem está querendo perder peso, viu? Que a gente vai aprendendo com os com profissionais, nutricionistas, nutrólogos, a gente faz os cursos de longevidade, das dicas de você, quando está querendo perder peso, geralmente sai do trabalho, não deu tempo de fazer aquele lanche do meio da tarde, daí você chega em casa assim, faminta, querendo comer a geladeira, digamos, né? E é o horário que tu não pode comer tanto, tu tem que evitar o excesso de carboidrato, tem que ter uma alimentação mais leve, evitar a carne vermelha em grandes quantidades ou muito tarde da noite, porque ela vai se demorar a digerir, enfim. Então ele sugere de colocar um pouco de whey, pode até colocar creatina nesse horário também. E ele colocou mais um suplemento que agora me falhou a memória. Foi ontem que eu assisti essa aula e me falhou. Mas assim, um pouquinho de whey em 75 ml de água que você toma, isso te dá saciedade. E você ingere o whey, ele é uma proteína, então está sendo bem-vindo. E ele tira ele te dá saciedade, ele tira aquela fome absurda, tu consegue jantar depois algo mais leve. Legumes, um peitinho de frango, ou só legumes e um carboidrato leve, né, uma coisa integral, enfim. Então, o whey tem essa dica aí, tá na perda de peso, antes do almoço e antes do jantar, e dá saciedade. A questão hormonal, eu sou defensora da reposição hormonal quando não tem contraindicação. Quais seriam as contraindicações? Ter tido câncer de mama, ou câncer de endométrio, né? Ou uma trombose recente. A trombose, ainda a longo prazo, de episódios e tudo, ela ainda a gente pode ainda pensar em reposição, mas muito cuidado, então a gente ainda tem muita restrição nesse sentido. Mãe teve câncer de mama, irmã teve, não teria contraindicação, tá? Claro, avaliando todo o histórico genético, tem histórias familiares que às vezes não tem como, porque tem um fator genético muito importante. Então, a gente não pode nivelar, né? A gente tem que sempre individualizar as situações. Mas, de modo geral, não é o câncer pessoal que teria essa contraindicação. E teria benefícios bons. Testosterona, o medo de ficar com a voz grossa, o medo de ter pelos ou ficar com aspecto de homem. Tudo depende de doses, tá? Trabalhar com doses fisiológicas. Então, a mulher pode ter níveis de testo até 70, 80, 90, né, miligramas por decilitro ali no sangue. Então, se a tua tá 5, 7, 10, tá baixa e você é sintomática. Então, trabalhar com doses que façam aumentar essa testo e venham os benefícios. Ajuda muito na prevenção de osteoporose também, né, disposição. Ela é um potente antidepressivo, então a gente equilibra muito os sintomas emotivos, né, as mudanças de humor.
nessa fase que tu se encontra, que ainda não entrar na menopausa, mas já começa a oscilar o humor, ajuda muito no equilíbrio de peso. A mulher que vai perdendo testosterona, ela vai acumulando mais gordura em região de cintura, vai acumulando gordurinha, em forma bioidêntica, em forma de gel ou implante, tá? A única texto para mulher, injetável, outras são doses masculinas, vai anabolizar. Então, a gente tem que saber muito bem qual tipo de hormônio que vai usar. Hormônios muito sintéticos, via oral, eles têm um risco aumentado tanto para fígado quanto para mama. E aqui eu abro um parênteses, os anticoncepcionais orais combinados são hormônios sintéticos, produzidos, né, em indústrias aí, não tem nada de uma forma totalmente, nada daquilo a gente produz no nosso corpo. E eles têm um risco aumentado para câncer de mama em relação ao hormônio na reposição hormonal. Mas qual o hormônio? O hormônio bioidêntico, que é aquele que é feito em farmácias, ou tem farmácias normais, as indústrias fazem os géis, né? Tem bons estrogênios tópicos comercializados, né? De indústria farmacêutica, não só de farmácias de manipulação ou implantes. Então, assim, a gente não precisa ter tanto medo. É claro que você convivendo com mulheres que têm câncer, bate esse medo. Nós, por sermos mulheres, a gente tem já um risco para câncer de mama. Existe. O que a gente vai fazer para diminuir esse risco? Hábitos alimentares saudáveis, não ingerir alimentos ultraprocessados, não ingerir gordura, né, gorduras ruins de animal, os ultraprocessados, como eu já falei, praticar atividade física, não fumar, bebida social, não ter excesso de bebida alcoólica, enfim, são coisas que a gente faz diminuir nosso risco. Todos nós mulheres estamos com risco para ter câncer de mama. Temos mama, somos mulheres e vivemos a metade das nossas vidas ou mais com estrogênio expostas ao hormônio. A reposição hormonal bioidêntica, ela vai trazer a mesma formulazinha do hormônio que a gente produz. Então, a gente vai ter um fator de risco, vai continuar tendo o mesmo fator de risco. Eu não vou aumentar risco nenhum para essa mulher. Ela vai ter seu risco normal genético. O hormônio não vai aumentar esse risco. Estou repetindo para tentar ficar bem claro, tá? Então, a gente tem muito mais riscos em não usar hormônio por outras doenças. A falta do estrogênio, a falta da reposição hormonal aumenta muito mais os riscos cardiovasculares em mulheres menopausadas. Então, a gente vai ter mais morte de mulheres por infarto, por doenças coronárias, porque elas estão sobrepeso, porque elas estão com dislipidemias, elas estão comendo mal, então elas vão ter fatores cardiovasculares, vão levar ao risco de morte. A gente vai ter no idoso mais risco de morte por uma fratura óssea, porque ela não fez a reposição hormonal, esse osso está poroso e ela caiu, ou ela se movimentou e teve uma fratura, tá? Do que ela ter um risco ou morte por ter tido um câncer de mama. A gente consegue ter diagnósticos precoces e consegue salvar vidas, né, com tratamentos precoces por câncer. Então, tem várias coisas, ou ter um Alzheimer, né, enfim, e ficar necessitando a camada. Então, não precisa ter medo. Só que, assim, não é para todo mundo sair agora, vai lá no balcão da farmácia e vai pedir um hormônio. Por favor, não façam isso. Tem que ter orientação médica, tem que ter exames, tem que estar muito bem visto se realmente pode fazer a reposição, tá bom? Mesmo assim, você teve a opção, sim, de não querer usar hormônio, é uma escolha sua, tu vai fazer todos os cuidados para você viver bem. Então, a suplementação, o exercício, a alimentação. A nível de secura vaginal, se tiver a seu alcance, os estímulos de colágeno, através da radiofrequência ou do laser, que vai trabalhar colágeno, vai melhorar essa elasticidade, vai melhorar a lubrificação, a hidratação, e tu vai perder esse ressecamento e vai te sentir mais, né, mais lubrificação na hora da relação.